Palpites de futebol para terça-feira. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 4 palpites de futebol para os jogos de terça-feira. Serão 4 palpites, todos pela Liga dos Campeões. Se você quer receber os palpites, a minha opinião desses jogos, me acompanhe nesse vídeo. Vou te levar para a tela do meu computador. Vem comigo. O primeiro jogo vai ser o Marmon contra o Chelsea. O Chelsea está aqui na segunda posição, né? Fez 3 jogos, foi 2 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Marmon ainda não venceu. 3 jogos foram 3 derrotas, sofreu 11 gols. A equipe do Marmon nos últimos 5 jogos venceu 3, perdeu 1, empatou outro. E a equipe do Chelsea nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. Tem um empate e 4 vitórias. O primeiro jogo entre Chelsea e o Marmon acabou 4-0. Esse jogo foi na causa do Chelsea, né, na Inglaterra. O meu palpite desse jogo vai ser a favor do Chelsea. O Chelsea tem um time bem mais qualificado do que a equipe do Marmon. O primeiro jogo entre eles, o Chelsea meteu 4-0. O meu palpite, mesmo o Chelsea jogando fora de casa, é que o Chelsea deve vencer essa partida novamente. Chelsea é para vencer. O segundo palpite é a Atalanta contra o Manchester United. O time do Manchester é o líder aqui do grupo F. Em 3 jogos venceu 2 e perdeu outra. E a equipe da Atalanta está aqui na terceira posição. Em 3 jogos venceu 1, empatou outra e perdeu outra. Tem 4 pontos. A mesma pontuação do Villarreal. A equipe da Atalanta, os últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Manchester United tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O primeiro jogo entre eles acabou 3-2 para o Manchester United na casa do Manchester. O meu palpite para esse jogo vai ser no mercado de gols. Você viu que o primeiro jogo entre eles já teve bastante gols, teve 5 gols, né? 3-2 para o Manchester. A equipe da Atalanta dos últimos 5 jogos dentro de casa marcou gols em todos os jogos. Em 4 ocasiões também levou gol, bateu ambas marcas, né? Dos últimos 5 bateu ambas marcas dentro de casa, o time da Atalanta. E a equipe do Manchester United nos últimos 5 jogos fora de casa marcou gols em todos os jogos. E desses 5 jogos em 3 bateu ambas marcas. Eu acredito que esse jogo deve ser movimentado. A equipe da Atalanta precisa somar ponto nesse jogo. Quem sabe até vencer o Manchester United. São 2 equipes ofensivas. O meu palpite para esse jogo é que ambas as equipes devem marcar pelo menos 1 gol. Que ambas as equipes marcam. BTTS sim. Atalanta contra o Manchester United. Que ambas as equipes marcam. BTTS sim. O próximo palpite é a equipe do Bayern de Munique contra o Benfica. A equipe do Bayern é o líder do grupo E. Em 3 jogos venceu as 3 partidas, foram 12 gols feitos e não sofreu nenhum gol, fez 9 pontos, né? E a equipe do Benfica fez 3 jogos também, tem 1 empate, 1 vitória e 1 derrota, tá com 4 pontos. A equipe do Bayern dos últimos 5 jogos tem 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Benfica dos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. No confronto direto se enfrentaram esse ano, né, que foi o primeiro jogo, e a equipe do Bayern venceu o Benfica fora de casa por 4-0. O meu palpite para esse jogo é a favor do Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem um time bem mais qualificado do que a equipe do Benfica. O primeiro jogo entre eles, o Bayern jogou fora de casa e meteu 4-0. E esse próximo jogo é dentro da casa do Bayern de Munique. Eu acredito que o Bayern de Munique deve vencer novamente a equipe do Benfica. Bayern de Munique para vencer. E o quarto palpite é o Juventus contra o Zenit. A equipe da Juve é o líder do grupo H. Em 3 jogos venceu os 3, não perdeu nenhum ainda, né? Foram 5 gols feitos e não sofreu nenhum, está com 9 pontos. E a equipe do Zenit está aqui na terceira posição. Em 3 jogos venceu 1 e perdeu 2. São 4 gols feitos, 2 gols sofridos, está com 3 pontos. Os últimos 5 jogos da Juventus tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Marcou gols em todos os jogos, a equipe da Juventus, os últimos 5. E a equipe do Zenit, dos últimos 5 jogos, tem 3 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto se enfrentaram esse ano e a equipe do Juventus ganhou do Zenit fora de casa por 1-0. O meu palpite para esse jogo vai ser a favor da equipe da Juventus. A equipe da Juventus tem um time bem mais qualificado do que a equipe do Zenit. Joga dentro de casa. Dos últimos 5 jogos, a equipe da Juventus dentro de casa venceu 3, perdeu 1, empatou outra, marcou gols em todos os jogos. E a equipe do Zenit, fora de casa, nos últimos 5 jogos, tomou gols em todos os jogos. Foi 2 derrotas, 1 vitória e 2 empates. O meu palpite para esse jogo é que a equipe da Juventus deve vencer novamente a equipe do Zenit. Juventus para vencer. Foi isso, meus amigos, foram meus palpites para os jogos de terça-feira. Foram 4 palpites, todos pela Liga dos Campeões. Espero que você tenha gostado. Analise bem esses jogos, vê se você concorda ou discorda comigo, tudo bem? Deixa seu like nesse vídeo se você gostou. E caso seja novo por aqui no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui!